Nosso tema de hoje vai ser gestão de controle de acesso. Nós vamos falar aqui a respeito de todo o sistema, né? Todas as políticas, as normas, os procedimentos que estão relacionados à gestão do controle de acesso. Então, notem que eu não estou falando sobre o controle de acesso especificamente. Eu estou falando sobre todo o sistema, a gestão, né? Como que eu planejo e executo as melhores práticas em controle de acesso. É interessante deixar claro que controle de acesso ele não é sinônimo de portaria ou sinônimo de recepção. O controle de acesso começa desde o momento em que a pessoa entra dentro da organização até o momento que ele sai e vai embora. Todo o trajeto que ele faz dentro, os locais aonde ele acessa, os locais aonde ele permanece, quais são os locais em que ele tem a permissão, a autorização para estar. Então até poderia falar que é um controle de acesso e circulação. E nós estamos falando só de pessoas, nós estamos falando também a respeito de veículos, aonde eles vão estacionar, existe um local específico para isso, as mercadorias que chegam, as entregas dos fornecedores, como se dá o acesso dos terceiros, como se dá o acesso dos prestadores de serviço e os visitantes, como entram nisso, qual que é o nosso procedimento para abrigar essas pessoas dentro da organização de maneira segura, sem expor a pessoa e sem expor a organização a riscos. Então, quando a gente fala de gestão de controle de acesso, a gente está falando de algo muito mais amplo do que apenas um lugar. A recepção, a portaria, elas podem ser consideradas locais onde ocorre um controle do acesso, mas não é específico e somente ali que acontece. Existe toda uma cadeia de políticas, de procedimentos e de normas que nós temos que entender para termos uma política de controle de acesso, uma norma de controle de acesso ou um procedimento de controle de acesso sendo efetuado de maneira a proteger os interesses da empresa, mas em primeiro lugar proteger pessoas. Tem alguns princípios que eu gosto de deixar como talvez um pensamento ou até um estilo de vida. Eu, por exemplo, aprendi há muito tempo atrás uma frase que para mim ficou muito marcante, principalmente pelo fato de eu trabalhar na área de segurança, uma área que visa proteger vidas. Então, essa frase é: pessoas são mais importantes do que estruturas. Isso é importante entender, porque se eu tenho esse entendimento de que pessoas são mais importantes que estruturas, eu faço todo o meu planejamento visando lá na ponta, no final, a segurança e o bem-estar de vidas, de pessoas. É lógico, eu preciso planejar a segurança do meu empreendimento, eu preciso planejar a segurança da estrutura, mas isso tem que ter como objetivo não o lucro da empresa, que isso vem como consequência, mas eu preciso entender que tudo que eu faço tem que ter esse viés de proteção à vida. Então, se eu planejo um treinamento de evacuação de um prédio, ele tem que ser visando não proteger apenas o empreendimento, apenas a estrutura. Ele tem que ter como objetivo principal salvar vidas. Se eu planejo colocar um estilo de portaria diferente, com um tipo de acesso, com um crachá que tem uma codificação diferente, uma catraca mais moderna, é lógico, isso vai trazer mais segurança para o meu empreendimento, vai trazer mais segurança para a estrutura, mas principalmente eu preciso entender que isso vai trazer mais segurança para o funcionário que vai estar lá, para o colaborador, ou para o visitante, ou para o prestador de serviço, para a pessoa que vai estar dentro daquele espaço confinado, espaço delimitado, chamado empresa. Outro princípio que eu também levo comigo e gosto sempre de disseminar quando eu estou fazendo os treinamentos
é que nós temos que ter uma mentalidade prevencionista. Nós não podemos trabalhar de maneira reativa, né? Então, como assim? Se eu faço a prevenção de maneira efetiva, a chance de eu ter que acionar um plano de gestão de risco, um plano de continuidade, ou que eu tenha perdas nesse processo, é menor. Não que vá eliminar toda a possibilidade de acontecer alguma coisa, um risco, um acidente, um incidente. Mas se eu trabalho de maneira prevencionista, eu diminuo exponencialmente a possibilidade do risco se tornar numa crise, né? Então, eu tenho que ter, né, os meus planos de continuidade, os meus planos de gestão de crise, o meu manual de crise, todos os itens que eu tenho, imaginando as coisas que podem acontecer através da minha análise de risco. Mas eu tenho que focar as minhas ações na prevenção. Se eu focar as minhas ações na prevenção, eu vou ter uma diminuição exponencial do meu risco. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, espere o melhor, esteja preparado para o pior. Por que isso? Porque eu não posso ficar também a minha vida inteira achando que algo vai acontecer da noite para o dia. Eu tenho que ter uma mentalidade positiva, eu tenho que ser otimista no meu dia a dia, eu tenho que ir trabalhar pensando que vai dar tudo certo, eu tenho que ter essa mentalidade, mas eu preciso estar preparado para o pior. Então eu preciso, como gestor de segurança, enxergar quais são os riscos do meu trabalho, da minha organização, da minha empresa, aonde estão esses riscos, imaginar isso, né, visualizar isso através de outras técnicas que nós vamos conversar posteriormente, como análise de risco, as matrizes SWOT e outras coisas mais, né, que a gente usa para fazer essa análise do risco e que envolve a operação ao qual eu faço parte. Mas eu preciso ter essa mentalidade de que vai estar tudo certo, mas eu tenho que estar preparado para que as coisas possam dar errado. Porque se ela der errado e eu estiver preparado para reagir, eu vou também diminuir o impacto desta situação no final, né? Então, a gente tem vários exemplos, né, que aconteceram ultimamente, principalmente aqui em Minas Gerais, não preciso citar quais são, mas as coisas acontecem, né? E tem muita coisa que talvez a gente possa evitar de acontecer somente trabalhando com a prevenção. Então, como eu falei, né, vamos trabalhar com a mentalidade prevencionista. Outra frase também que eu sempre digo para os funcionários que trabalham comigo, que controle de acesso não é um castigo, ele não é uma prisão, na verdade ele te liberta. Ele te liberta para não se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor em relação à segurança. Você vai saber que a pessoa que está acessando a empresa, que está ali entrando no escritório onde você também está, essa pessoa passou por uma checagem e ela recebeu a permissão para estar ali. Se a empresa realmente adota as práticas de gestão de controle de acesso. Então, se eu tenho uma gestão de controle de acesso eficaz, o fato de eu ter que passar por uma portaria e ter que me identificar, isso não é um castigo, isso é uma proteção. Então nós temos que entender isso. E nós que somos profissionais da área de segurança, precisamos difundir isso entre as pessoas que não são. Porque muitas vezes as pessoas acham que um controle de acesso é uma prisão. A pessoa tem que estar ali debaixo de regras, né? Mas regras, elas, quando elas são bem feitas, elas libertam a pessoa. Quer dizer, ela pode fazer tudo aquilo que está permitido. E um controle de acesso, o uso de um crachá, né, uma autorização no seu crachá para abrir uma porta que tem um sensor de proximidade, né, um controle de acesso eletrônico, um controle biométrico, ele te dá segurança, então, de que você vai estar ali naquele momento, sabendo que as demais pessoas que estão ao seu redor também têm a mesma autorização para estar ali. Mas o que é então o controle de acesso? Como eu falei, controle de acesso ele não é sinônimo de portaria, nem sinônimo de recepção. Controle de acesso é um conjunto de ações
que estão ali delimitados por políticas de segurança, normas de controle de acesso e procedimentos que visam garantir que as pessoas que estão tendo acesso ao interior da nossa empresa, elas realmente têm essa autorização. E como eu falei, poderia até estender esse termo, ao invés de falar controle de acesso, nós podemos falar controle de acesso e circulação. Porque se eu tenho um planejamento de acesso bem feito, eu consigo delimitar até onde cada pessoa, cada profissional pode estar acessando. Porque nós temos empresas em que existem áreas sensíveis, em que essas áreas sensíveis não é todo profissional, não é todo colaborador que tem que ter acesso a esse local. Nós temos que entender que tem áreas da empresa que são mais sensíveis que outras e que não necessitam, por exemplo, alguém do escritório acessar a área técnica. Apesar de que a gente vê, né, muito isso nas empresas, que a pessoa ela tem um crachá e ela consegue acessar todas as áreas da empresa. Mas se eu tenho um planejamento junto com as gerências, as diretorias que especificam, né, quais são as pessoas que podem ou não podem acessar, ajuda a aumentar a segurança e garantir que quem está acessando determinado lugar tem a autorização, ou pode chamar isso, né, a palavra de privilégio, de estar acessando esse determinado lugar. Como eu falei, talvez a pessoa que trabalha lá na administração, na parte do financeiro, ela não tem por que estar acessando o data center, né, a área do TI. Então, essas áreas normalmente são protegidas por portas com controle de acesso, onde o crachá tem a autorização prévia já no sistema, a liberação para a pessoa entrar ali. Então, quando a gente fala de controle de acesso, a gente tem que entender isso, que o controle de acesso ele é um conjunto de ações, né, que são baseadas através da política de segurança, normas de controle de acesso e procedimentos de controle de acesso. Nós poderíamos dizer também que controle de acesso poderia ser descrito como todo sistema ou forma de controlar o acesso e circulação de pessoas, veículos e materiais dentro de determinada área e dentro de determinado horário. Então, por exemplo, né, nós temos pessoas que trabalham no seu horário normal, do horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde. Essas pessoas talvez não precisem acessar a empresa depois das 19 horas. Então nós teríamos um controle de acesso para essa pessoa determinada, aonde elas teriam no sistema lá de controle e nos sistemas de verificação eletrônicas que tivessem dentro da empresa, ela teria lá configurado no sistema que ela poderia acessar determinadas salas e em determinados horários. Para quê? Para haver um controle maior de hora extra, de quem está entrando, quem está saindo. Muitas vezes a pessoa está lá terminando um trabalho, aí existem ali formas do seu gerente ou do seu diretor fazer uma liberação de sistema, mas nós podemos dizer isso, então, que controle de acesso é todo sistema ou forma de controlar o acesso e circulação de pessoas, veículos e materiais dentro de um determinado espaço e um determinado horário.